Oi! Esse vídeo é em especial para todas as mulheres que querem aprender a se comunicar de uma forma mais assertiva e de uma forma mais madura, impor limites e saber o que falar na hora de falar. Então, se você não sabe, relaxa que todas essas dúvidas serão sanadas nesse vídeo. Antes de começar a falar os conteúdos, eu gostaria de ler esse livro aqui, que é do Augusto Curry. Eu não sei se Curry é o jeito que se pronuncia o nome dele, porque Curry é o nome de um tempero de comida, mas eu leio assim. E o livro é Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida e ele é espetacular para mulheres ter uma inteligência emocional maior na hora de lidar com seus relacionamentos. E eu quero ler uma frase que tem aqui atrás, que é incrível. Brigar, gritar, impor ideias, nem de longe significa ter um eu forte, mas sim frágil. Falar o que vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a expressão do eu maduro, mas sim de quem não tem autocontrole. Um eu forte e maduro aquieta sua ansiedade, protege quem ama, pede desculpa sem medo, aponta o primeiro dedo para si antes de falar dos erros dos outros, repensa sua história, exige menos e se doa mais. Não tem a necessidade neurótica de mudar quem ama. Conhece, portanto, todas as letras do alfabeto da generosidade. Então, se você briga, grita, impõe ideia para os outros como uma forma de se comunicar, hoje a gente vai aprender a ressignificar isso. Falar com sabedoria é algo muito importante e você saber se portar dessa maneira é justamente você saber as horas que você pode falar e as horas que é pra você ficar caladinha na sua. E isso também envolve analisar situações para que você consiga se comunicar de forma clara e madura. E uma das primeiras dicas para que você consiga se comunicar de uma forma mais clara é falar com delicadeza. E quando eu falo pra vocês falar com delicadeza, não é que você vai forçar a sua voz para ser mais delicada ou para ser mais mansinha, mas sim escolher as palavras certas na hora de se comunicar. Então, evitar gírias, não xingar outra pessoa, não falar palavras que diminuam aquela pessoa que você está se relacionando, tanto num relacionamento amoroso quanto seus pais, amigos principalmente. Agora eu vou falar pra vocês os 3 passos que a gente vai seguir pra ter uma comunicação muito clara e muito assertiva. Primeiro, se mostrar vulnerável. Segundo, falar exatamente o que te machucou. E terceiro, apresentar soluções. E relaxa que no decorrer desse vídeo eu vou dar muitos exemplos pra vocês para que vocês consigam se imaginar na situação, realmente levar isso pra vida de vocês. Primeiro, se mostre vulnerável. Vamos supor que o teu parceiro tá curtindo foto de outras meninas de biquíni. A primeira reação é a gente se sentir extremamente desrespeitada e chateada. Então o que a gente faz? A gente chega gritando, a gente chega fazendo birra, ou então a gente fecha a cara, o garoto fica perguntando, o que aconteceu? E você faz birra, você fala assim, você sabe muito bem o que você fez. E aí ele fica confuso. Cara, o que eu fiz? Nós mulheres, nós temos a linguagem direta. O homem tem a linguagem direta. Então a gente entende indiretas. O homem não. Para um homem se esquivar de uma briga é assim, ó. Então você tem que ser muito clara, seja exatamente específica quando você estiver chateada. Então vamos supor que você já chegou do seu namorado falando assim, nossa, quem você pensa que é pra fazer esse tipo de coisa? Você não me respeita. Essa é uma fala onde você ataca o seu parceiro. Então algo que eu te recomendo é se recolha. Guarde um tempo pra você pensar no que aconteceu. Mas quando você vai se recolher, você fala com seu parceiro, você chega nele e fala, olha, aconteceu uma coisa que eu não fiquei muito bem, eu fiquei um pouco chateada, e aí eu vou ficar um pouco na minha pra eu me acalmar e depois a gente conversa. Dandara, mas e se meu namorado quiser conversar na hora? Você fala pra ele, olha, se a gente for conversar na hora, eu vou começar a falar coisas que eu não gostaria de falar. Então, eu preciso desse tempo. Se o seu namorado não respeita seu tempo, ele não te respeita. E se o seu namorado não te respeita, você não deveria estar com ele. Então, você precisa de um tempo. Todos nós precisamos de um tempo para entendermos as nossas emoções. Então se recolha. Então anota o que vocês sentem, pense, repense, conversa, sei lá, com a sua psicóloga, com uma amiga muito próxima, com a sua mãe até, se vocês forem próximas, e tente entender o seu sentimento por trás daquilo. E depois que você se acalmar, você vai lá e vai falar o motivo da chateação. E sempre coloque à frente os seus sentimentos. Como você se sentiu quando ele fez tal coisa? Amor, eu me senti insegura quando? Eu me senti chateada quando? Eu fiquei triste quando? Quando você fala como você se sente mediante a uma atitude do seu parceiro, você automaticamente está se colocando numa posição de vulnerabilidade. E toda vez que o homem escuta amor, estou triste, amor, estou insegura, ele já entra, tem um sistema deles, divertidamente deles, começa a pifar e ficar, meu Deus do céu, o que aconteceu porque ela tá chateada? E ele já entra em estado de alerta. Comunique os seus sentimentos primeiro. Não entre com a crítica. Você fez isso. Eu me senti assim porque você tomou essa atitude. Não começa criticando. Se o seu namorado chegasse em você falando, nossa, você é uma inútil, você não se importa comigo, eu já falei pra você várias vezes que eu não gosto disso e você continua, não sei nem pra que eu tô namorando com você. Se o seu namorado chegasse em você
você. Se comunicando dessa forma, você ia se sentir criticada. Você não ia querer entender o motivo pelo qual ele tá sentindo isso. Você ia entrar na defensiva e você só ia se preocupar em se defender das ofensas que ele fez pra você. Então, quando você chega sendo agressiva dessa maneira com o seu namorado, ele entra na defensiva e vai se importar apenas em se defender do que você está ofendendo ele. Ele não vai se importar com o que você sente. Ele não vai pensar, meu Deus, o que que ela tá sentindo pra ela ter me chamado dessa forma? Não. Se uma pessoa chega me xingando, eu não vou ficar, ai, por que que você tá me xingando? Eu vou entrar na defensiva, vou ficar, ué, como assim? E vou querer xingar a pessoa de volta. Você pode observar, sempre que você começa ofendendo seu namorado de alguma forma, você nunca é acolhida. O que você quer ser? Acolhida. Quando você tá chateada, quando você tá insegura, quando você tá triste, você só quer ser acolhida. Nós mulheres, nós temos uma necessidade muito maior do que os homens de sermos acolhidas, principalmente numa discussão. Então, quando você tá chateado com alguma coisa, você quer falar pro seu namorado e falar assim, me desculpa, um abraço e um beijo. Mas quando você se comunica dessa forma errônea, de gritar, de criticar, de fazer birra, de agir com raiva, ele não vai te acolher. Ele vai entrar num estado de crítica também, de ficar com raiva de você. Muitas vezes isso vai gerar uma briga, uma discussão maior, onde nem precisaria ter gerado, se você soubesse se comunicar. Eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu ontem no meu relacionamento. Ontem o Felipe chegou do futebol tarde, umas 10h30 por aí, ele veio aqui em casa. Conheci meus sogros umas 2 semanas atrás e eu levei peixe. E eu levei numa vasilha de vidro. E aí eu não trouxe comigo. Então ontem ele trouxe. Ele entrou, a vasilha, e foi direto pra sala. E eu fiquei extremamente chateada, porque sempre que ele chega, ele me dá um abraço, me dá um beijo. E tinha um sofá na frente, ele poderia colocar lá, me dar um abraço, pegar de volta e levar pra cozinha. Aquilo me estressou, gente, de um nível. Eu fiquei extremamente chateada. Extremamente chateada. Só que tinha muitas pessoas lá, né, gente? Eu não ia fazer show. Aí eu cheguei e aí eu fui fazer tapioca pra ele, porque ele gosta, tapioca com queijo. E eu tava assim, fazendo... eu tava muito séria. E o Felipe, ele me conhece. Então, tipo, eu tava assim, cozinhando, assim. E aí ele deu pra... Ele tava olhando assim pra mim. Aí ele pegou e falou assim... Você tá quietinho, o que aconteceu? Eu não dei rodeios, eu só falei assim. Eu fiquei chateada porque você chegou e não me deu um beijo e um abraço. Acabou! Eu falei que eu fiquei chateada. Falei o meu sentimento, me mostrei vulnerável e depois falei exatamente porque você entrou e não me deu um beijo e não me deu um abraço. Ponto final. Eu não fiquei, ah, não, nada não. Ah, você sabe o que você fez. Ah, não, deixa, não é nada demais. E continuo emburrada. Cara, isso é ridículo, isso é muita imaturidade. E aí, ele até fez um piquinho. E ele pegou, foi lá, me deu um abraço, me deu um beijo. Ficou assim, ó, abraçada comigo. Muito mais fácil do que eu ficar gastando minha saúde mental 30 minutos puta com ele, porque ele não me deu um abraço, não me deu um beijo. Sendo que foi só eu ir ali e falar. Agora eu tenho certeza que toda vez que ele entrar na minha casa, ele vai falar o beijo e o abraço da Dandara. É muito mais fácil eu chegar e comunicar exatamente o que eu tô sentindo, em vez de ficar dando rodeios. Então, não fiquem dando rodeios. Segundo ponto, fale de forma assertiva o que te incomodou. Vou usar aquele mesmo exemplo do cara curtindo foto de menina de biquíni. Quando ele perguntar pra você a sua chateação, não fale, não se faça desentendido. Você sabe muito bem o que você fez. Gente, se você falar isso pro homem, ele não vai despertar a curiosidade do tipo, meu Deus, o que eu fiz? Não, que nem eu falei, ele vai se esquivar da conversa. Ele vai continuar insistindo e você vai continuar insistindo nessa birra. E aí uma hora ele vai deixar de mão, porque ele não é pai de ninguém pra ficar lidando com birra de criança. Que nem eu falei, gente, os homens, eles são objetivos. Então nós mulheres, quando a gente tiver que comunicar alguma coisa pro nosso parceiro, a gente também tem que ser muito assertiva e muito direta. Olha, foi isso daqui que eu não gostei. Ponto final. Resolve muito mais fácil do que você ficar lá 1000 anos morrendo. Outra coisa, gente, eliminem uma coisa da sua vida chamado birra. Birra é coisa de criança mimada. Para de ficar emburrada, para de ficar com aquela cara do tamanho do mundo pro seu namorado. Isso é ridículo. Ok, você vai ficar séria. Eu não vou falar pra você encobrir as suas emoções e ficar sorrindo quando você estiver chateado com seu parceiro. Óbvio que não, gente. Você tem que sentir as suas emoções. Então, ok, você vai ficar mais séria, você vai ficar chateada, mas você, que nem eu falei, você se recolhe, ressignifica o sentimento, entenda que você tá falando com seu parceiro. Outra coisa, gente, muitas pessoas, elas esquecem que quando elas estão em um momento de briga, elas também estão falando com os seres amados dela. Então elas acham que em momentos de brigas elas podem ofender, elas podem machucar, falar palavras de baixo escalão pro parceiro dela, sendo que não é assim que funciona. Mesmo quando vocês estão tendo um conflito, ele ainda é o seu parceiro que você ama e que você se declara. Então mesmo que vocês estão tendo um conflito, ele ainda é o parceiro que você ama. Não fiquem criticando, não fiquem ofendendo o parceiro de vocês com palavras nas horas das brigas. Não é permitido ser grosso, gritar, xingar,
bater, pelo amor de Deus, nem as mulheres. Mulher é mais normalizado isso de dar um tapa no namorado. Pelo amor de Deus, gente. Não, é agressão do mesmo jeito. Parem com esse costume. Eu já vi vários vídeos de casal fazendo trollagem e a mulher dá um tapa no cara. Se fosse o homem fazendo a mesma coisa com a mulher, eu queria saber qual seria a reação. Então, assim, é muito desrespeitoso, tá bom? Do mesmo jeito que você não quer que ele levante a mão pra você, você também não deve fazer isso com ele. Então, não esqueçam de que quando vocês estão tendo um conflito, o seu parceiro ainda é o seu parceiro. Ele ainda é o seu ser amado. E lembrem-se que é vocês dois contra o conflito. Porque eu vejo muitos casais querendo competir. Ai, não, eu faço mais que você. Não, eu faço menos. Ah, eu faço mais. Não, eu tô acima de você. Ou então, tipo, ah, não, eu tô certo, você tá errado. Sendo que são os dois contra o problema. São as duas pessoas tentando resolver a raiz e o motivo daquele problema. Então, aprenda a ser assertiva. E terceiro e último ponto, apresente soluções. Vai ser muito mais fácil pro homem acatar a sugestão de vocês do que você mandar ele fazer algo. Então, eu vou usar pra vocês o mesmo exemplo do cara curtindo foto das mulheres de biquíni e vou usar os 3 exemplos: a vulnerabilidade, ser assertiva e falar exatamente o que te incomodou e apresentar uma solução. Amor, recentemente eu tenho visto que você tava curtindo fotos de meninas seminuas e isso me deixa extremamente insegura e chateada. E eu gostaria muito de te pedir que você parasse de curtir ou então de seguir meninas que postam esse tipo de conteúdo. Eu sei que você preza pelo nosso relacionamento assim como eu, e eu me sentiria muito mais segura e muito mais amada se essas situações parassem de acontecer. Você falou exatamente o que estava acontecendo, o que estava te incomodando, e você deu a sugestão. Eu gostaria que você parasse de fazer isso, parasse de curtir e de seguir fotos e de seguir meninas que postam esse tipo de foto. Essa sugestão de fala é muito mais eficaz do que você chegar nele e falar assim: ai, você fica aí me desrespeitando, curtindo um monte de fotos de menina de biquíni, parece que não gosta mais de mim. O homem vai ouvir aquilo, vai entrar num buraco, vai sair pelo outro. Provavelmente vocês vão entrar numa discussão. Eu vou deixar aqui alguns prints aparecendo desse lado aqui de algumas seguidoras minhas falando como que é a experiência delas depois delas terem começado a seguir algumas das sugestões que eu dou, principalmente no meu Instagram. Então observem, gente, essas coisinhas lindas aqui. Então se funciona pra elas, também vai funcionar pra você. E agora eu vou dar 2 relatos meus, exemplos meus, que aconteceu no meu relacionamento, onde eu tive que usar essas ferramentas eu falei aqui acima pra vocês. O primeiro exemplo foi que o Felipe, ele começou a trabalhar. E ele trabalha na área de TI, ele é engenheiro de dados. Então é algo que demanda muita atenção dele. Começou a trabalhar bastante, ele trabalha 12 horas por dia. Então é algo que demanda muita atenção e ele fica extremamente cansado. Então o que começou a acontecer? Ele começou a ficar extremamente cansado, no final de semana ele só dormia. Então a gente não tinha tempo de sair. E uma das minhas linguagens de amor, gente, é tempo de qualidade. Então não é porque eu tô aqui com a pessoa que o tempo está sendo bem aproveitado. Então eu gosto de assistir filme, eu gosto de sair, eu gosto de jogar algum esporte junto, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de sair pra jantar, eu gosto que a gente cozinhe juntos. Contanto que a gente esteja fazendo coisa juntos, eu me sinto amada. E eu entendi o cansaço dele, gente. Trabalhar 12 horas por dia no final de semana, você só quer dormir. É compreensível. Só que eu estava começando a não me sentir amada por ele. É claro que a rotina de ver os amigos do Felipe diminuiu bastante. Porque na semana ele trabalha e o final de semana dele, no sábado ele fica comigo e no domingo ele fica com os pais dele. Então não sobrou tanto tempo assim pros amigos dele. Então, teve um dia que um amigo nosso, ele convidou a gente pra ir na casa dele, aqui no nosso condomínio mesmo. Só que eu não queria ir, porque já era sábado à noite e eu sentia que eu não tinha aproveitado nada do meu sábado com o Felipe. E eu tava extremamente chateada, porque eu fiquei tipo, caraca, nossa, a gente nem aproveitou nosso final de semana e agora a gente vai pra casa desse amigo. É claro que lá a minha atenção iria ser dividida e não tem problema, né, gente? Se a gente tá em público, óbvio que a atenção tem que ser dividida mesmo. Só que como eu não tava me sentindo amada, eu tava precisando de atenção e de carinho naquele momento. Só que pro Felipe tava tudo bem. Uma coisa que você tem que entender é que vai ter muitas vezes que uma coisa que é importante pra você não é importante pro seu parceiro. E uma coisa que é importante pro seu parceiro não vai ser importante pra você. Por isso, a importância da comunicação. E também a importância de cada um saber a linguagem de amor. Quando isso aconteceu, a gente tava muito no início do nosso relacionamento, a gente não sabia muito a linguagem do amor um do outro. Hoje em dia, a gente sabe. Tudo é mais claro e mais fácil pra gente. Então, acabou que eu não falei pra ele. Eu não queria ir pra casa desse amigo, mas enfim, a gente foi. Eu fiquei meio... assim, lá, não fiquei com cara de bunda, óbvio, mas eu não tava muito feliz. Eu também deixei com que nós fôssemos. Eu sabia que o Felipe
tinha tempo que ele não via os amigos. É importante ele ter tempo com os amigos. Só que mesmo assim eu tava assim. Acabou que a gente voltou o quê? Meia-noite, 1h e pouquinho da manhã. E eu tava com aquilo muito no meu coração. Eu falei, gente, eu vou ter que falar pra esse menino. A gente chegou em casa, ele tava super cansado. E eu falei assim, amor, você tá muito cansado? Aí ele falou assim, tô, por quê? Eu falei assim, não, é que eu queria conversar com você antes da gente dormir. Aí eu falei pra ele, falei, olha, amor, eu sei que você tá nessa nova rotina e tá sendo bem difícil pra você se adaptar a ela, porque você acorda muito cedo, chega em casa muito tarde, eu sei que você fica muito, muito cansado. Mas eu não tô me sentindo amada por você, porque a gente não tá tendo tempo de qualidade juntos. Geralmente, quando você vem aqui pra casa, você só dorme e aí a gente não tem um tempo de qualidade pra fazer coisas juntos. Eu me sinto amada assim, quando a gente faz coisas juntos. E aí eu expliquei pra ele tudo isso, eu falei que eu agradecia muito e apreciava muito que mesmo ele estando cansado todos os dias, voltando tarde do trabalho, ele vinha pra minha casa e ele ficava comigo, nem que fosse 15, 30 minutinhos, e eu apreciava muito isso. Só que eu falei que nos finais de semana eu gostaria que o nosso tempo fosse mais aproveitado. Primeiro, eu agradeci a ele pelas coisas que ele já faz comigo. Se o seu namorado faz algo pra você, mas vamos assim, não tá sendo suficiente, você tem que primeiro agradecer. Ele tem que se sentir primeiro apreciado pelo que ele já faz por você, pra que ele possa te dar mais. Se ele não se sente apreciado pelo que ele já está dando, ele não vai te dar mais. É claro que eu não apreciei só esse dia, não foi só esse dia que eu falei, obrigada. Eu apreciava durante todo o nosso relacionamento por ações e por palavras. A gratidão que eu sentia quando ele tirava um tempinho da semana pra vir aqui em casa pra ficar comigo. Então ele já se sentia amado por isso. Então por ele se sentir amado, quando eu cobrei pra ele fazer um pouco mais, ele fez, porque ele já estava se sentindo agradecido e amado por ele já fazer o que ele faz. Essa conversa foi o que? Há uns 4 meses atrás. Eu nunca mais precisei reclamar sobre tempo de qualidade. Nunca, 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 nunca. E a gente até dividiu, por exemplo, a gente dorme mais um pouco, e aí a gente faz uma coisa de manhã, e aí depois do almoço a gente tira um cochilo, né, pra ele dormir. À tarde a gente faz alguma coisa juntos, e aí a gente dorme um pouco mais cedo pra que ele tenha um tempo mais de descanso. Então ele conseguiu equilibrar o descanso dele e conseguiu equilibrar o tempo de qualidade. Então foi algo que eu conversei com ele, me mostrei vulnerável, fui muito assertiva e dei soluções pra ele até. Eu falei, olha, eu acho que a gente pode fazer isso, tal, tal, tal. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês de uma vez que eu tive que guardar as minhas palavras para preservar o meu relacionamento com o Felipe. Inclusive, ele nem sabe disso. Se ele estiver vendo esse vídeo, aí ele vai descobrir. Então, como eu falei, meu namorado trabalha com TI, e aí eu me lembro que teve um dia que eu enviei 2 mensagens pra ele durante o dia, que era falando alguma coisa sobre a minha mãe, era aniversário da minha mãe, e ele falou que queria comprar um presente pra ela, e eu mandei uma mensagem falando sobre isso, e também mandei uma mensagem, acho que avisando sobre o horário que a gente ia sair, porque no aniversário da minha mãe a gente viajou. Ele não respondeu. Eu não ligo do Felipe demorar horas pra me responder. Tipo, não ligo mesmo. Até porque eu tenho mais o que fazer do que ficar esperando o Felipe me responder. Então, eu mando uma mensagem, eu esqueço e, tipo, vou fazer as minhas obrigações do dia. Então, eu mandei essa mensagem, fui fazer as coisas do meu dia. Quando chegou a noite, o Felipe não respondeu a minha mensagem. E eu fiquei furiosa. Eu fiquei muito, muito chateada. Porque a minha mente funciona assim. Se eu te mandei uma mensagem, é porque eu quero que você responda. A mente do Felipe funciona assim. Ah, ela me mandou essa mensagem, mas quando a gente chegar em casa, a gente conversa sobre isso. Essa é a mente do Felipe. O Felipe, ele não faz questão de conversar por mensagem, de ficar batendo papo por mensagem. E aí eu fiquei extremamente furiosa, gente. Eu fiquei muito furiosa, eu fiquei muito pé da vida. Eu já tava, tipo assim, treinando o que eu ia falar pra quando ele chegasse aqui em casa. Eu tava repetindo na minha cabeça, não, vou falar isso pra ele. Gente, eu tinha a minha fala inteirinha pronta. Aí ele me ligou, falando assim, amor, tô chegando, tu abre a porta pra mim. Quando ele me ligou, eu falei, não vou poder falar. Por quê? Eu conheço o Felipe pelo tom de voz dele. Eu já sei se o Felipe tá chateado, estressado, frustrado ou feliz pela ligação que ele me faz pra eu abrir a porta da casa pra ele. Sim, gente, eu conheço ele nesse nível, graças a Deus. Eu percebi que o Felipe tava muito estressado desde a ligação. Quando eu abri a porta, eu também percebi. Quando ele foi falar comigo, eu também percebi. E eu falei, não vou poder falar hoje. Então, eu preservei as minhas palavras. Eu guardei o meu sentimento de frustração. Eu tava muito frustrada, eu tava muito chateada. Mas eu percebi que naquele dia ele estava mais frustrado, mais chateado e mais estressado que eu. Então eu tive que recolher as minhas emoções para que eu pudesse acolher as emoções dele. Peguem isso, gente. Prestem atenção nisso, porque muitos casais vivem numa competição dentro de casa e eles não sabem acolher o sentimento do parceiro. Assim como vão ter momentos em que o Felipe vai estar extremamente estressado, puto com o trabalho, mas eu vou estar também estressada e puta e vulnerável, ele vai guardar o sentimento e me acolher. E vão ter momentos que eu vou estar extremamente estressada e chateada com ele e ele vai precisar mais do meu apoio e eu vou ter que guardar os meus sentimentos
ir lá e apoiar ele. Isso também aconteceu essa semana. Eu tô de TPM, então eu fico extremamente sensível. Só que essa semana foi uma semana de muito estresse pro Felipe, por conta do trabalho dele, enfim. Eu sabia que ele precisava mais de mim do que eu dele. Então eu deixei um pouco a minha frustração de estar estressada, de estar de TPM, pra acolher os sentimentos dele. Não tem como ele dar o que ele não tem no momento. Quando você tá estressado e você tá chateado e frustrado, dá de ver pela tua expressão facial, pela tua linguagem corporal, que tu tá extremamente desanimado, não tem como tu dar algo pra aquela pessoa. Não tem como tu dar o que não tá dentro de você. Então, naquele momento, o que eu precisaria? Eu precisava muito que o Felipe me ouvisse. Eu precisava muito que ele me compreendesse. Eu precisava muito falar e ser validada. Só que naquele momento, o Felipe não tinha condições de dar aquilo pra mim. Então, não adianta eu ir lá procurar no Felipe o que naquele momento ele não podia dar. Porque os homens, gente, eles são como elásticos. Então, eles se afastam. Chega aqui no ponto, ele volta. E ele volta assim, juntinho. Então, quando ele volta extremamente carinhoso. Ele volta extremamente aberto. Ele volta extremamente protetor pra fazer tudo por você. As mulheres são como ondas. Que a mulher, ela tá assim. Então, às vezes ela tá aqui, e às vezes ela tá... E depois ela tá... Entendeu? Então, é assim que funciona. A gente tem muito mais altos e baixos do que os homens. Os homens não. Eles se esticam, aí eles ficam meio longe, eles ficam meio na caverna deles, ficam meio... aí depois eles voltam. Assim como a gente. Então, todos nós temos esses níveis, sabe? E a gente tem que saber quando o nosso parceiro está nesse nível. Aprendam a ter o momento certo de falar as coisas. Então, tem vezes que seu namorado não vai muito estar adepto àquilo. Vão ter momentos que mesmo o Felipe estando estressado, e eu também estando estressada, eu vou precisar falar do que eu tô sentindo. Assim como vai ter momentos que ele vai precisar falar o que ele tá sentindo, mesmo que eu esteja cuspindo fogo pela boca. Eu que vou ter que saber ser maduro o suficiente pra saber que o que o Felipe tá falando, ele não tá me julgando, ele não tá me ferindo. Ele tá falando sobre os sentimentos dele. É claro, se o Felipe se comunicar de forma saudável. E por fim, Dandara, fiz tudo isso. Botei em prática tudo. Fiz exatamente tudo que você me falou. E o meu namorado não faz o mesmo. E o meu namorado não me escuta. E o meu namorado fala que eu sou louca, fala que eu sou paranoica, fala que eu sou chata, fala que eu tô errada. Se você se comunica da forma certa e o seu namorado caga na sua cabeça, você pega suas coisinhas e você vai embora. Porque o seu namorado, ele é o tipo de homem que ele não quer crescer junto com você. Então você tá ali buscando aprendizado, você tá crescendo junto, mas ele não tá nem aí. Então ele não quer crescer junto, sabe? Então ele não liga que a comunicação mude. É claro, gente, muitos homens começam a mudar a forma como eles te tratam e como eles te veem quando a sua forma de comunicação com eles muda. Só que vamos supor que você tá se envolvendo com um narcisista, vamos supor que você tá se envolvendo com um manipulador, vamos supor que você tá se envolvendo com um psicopata, às vezes, sim, gente. Eu já tive pessoas próximas a mim que já se envolveram mesmo de namorar psicopatas e elas não sabiam. Então, se o cara, ele é narcisista, manipulador, abusivo ou psicopata, você pode fazer tudo isso daqui, meu amor. Nada vai resolver. Então, se você tá fazendo tudo isso daqui, o seu namorado não continua sendo um merda, você termina com ele. É isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma esclarecida, assim, para que você possa olhar o mundo de uma forma diferente. E lembrem-se que isso é prática. Não é do dia pra noite que você vai acordar, meu Deus, agora eu sei me comunicar melhor do que nunca. Não, é prática. Tem vezes que você vai errar, tem vezes que você vai surtar, mas é uma prática, gente. Pra eu aprender a me comunicar assim, demorou o quê? Uns 6 meses? Na verdade, durante a minha vida toda demorou 18 anos, né? Porque eu só comecei a me comunicar assim esse ano. Só que desde que eu aprendi sobre isso daqui, demorou uns 6 meses pra que eu realmente colocasse isso daqui em prática. E até hoje em dia, mesmo depois de 6 meses, eu ainda tenho dificuldade de me mostrar vulnerável. Então, mesmo eu sabendo disso daqui, ainda é um pouco dificultoso. Mas é na prática que a gente vai conseguindo vencer as dificuldades. É isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Envia isso pro seu namorado. Envia isso pra ele. Eu acho que isso vai ajudar ele também a te entender e também a ser mais receptivo, a ser mais aberto e também a aprender a falar dessa maneira. Então envia isso pro seu namorado ou pra sua namorada. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.